Boa noite. Hoje, dia 29 de abril de 2026, estamos começando a nossa reunião de radiação pura e agradecendo, sempre pela nossa fraternidade, claro, pela nossa existência e por vocês também, que é importante que vocês que nos seguem e têm fé no nosso trabalho, e esse trabalho, quando eu falo nosso, é de vocês também, porque vocês se concentram também da mesma forma, vocês se juntam a nós para que possamos fazer a caridade para pessoas que a gente nunca viu, na nossa radiação. Nós tivemos aí o nosso atendimento médico virtual, foram 2 sábados seguidos. Agora vai pular esse agora, vem o outro. Então, a nossa casa, ela precisa de ajuda. Precisa que vocês colaborem de alguma forma com insumos, qualquer centavo na nossa conta. Está aqui o nosso Pix, e para que possamos continuar com as nossas despesas aqui. Estamos em época agora de imposto, a área que é muito grande, então a ajuda é sempre bem-vinda. E você que vem aqui, traga luva, traga máscara, as luvas G, padroniza, luva G, luva de procedimento, óleo, hoje agora vende uma garrafa branca grande, daqueles óleos minerais, o Sahara trabalha aí com ele, enfim, e outras coisas que a gente às vezes pede aqui para ajudar. E nós estamos aqui dispostos sempre a ajudar, com a nossa fraternidade e na caridade de Jesus. Bom, como sempre, passamos a mensagem antes de fazer a radiação. O Espírito da Verdade, ele pede para que eu faça aquela mensagem, e aqui eu pego aqui uma mensagem falando sobre riqueza para o céu. Está lá em Mateus 6:20, que lá diz assim, que é a palavra de Jesus: ajuntai tesouros no céu. Viu? Ajuntai tesouros no céu. E é fácil de explicar essa, Mas vamos dizer o que o Espírito faz. Quem se aflige indevidamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo da mostra de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra de Cristo é clara e insofismável: ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor Jesus. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Então, muitos trabalham para juntar o dinheiro, juntar bens, para juntar, estocar comida, estocar riquezas, quer que seja, necessidade.
E no passo de mágica, quando ela desencarna, aquilo fica aqui. Quem mora em área como assim eu moro, né, que é uma área do interior, que tem muitos veranistas, às vezes eu estou fazendo caminhada, eu vejo casas lindas, todo dia aquelas casas estão fechadas, mas lindas, foi um gasto incrível, e eu vejo casas lindas abandonadas, assim, sem uma reforma. Então o que eu vejo? Eu vejo que ali, aquelas que já são lindas, mas já estão fora de moda, está com a pintura ruim, é porque aquela pessoa que se sacrificou para fazer aquilo já desencarnou, e os herdeiros, né? Fizeram o quê? Né? Fica aquilo ali parado. Mas essa pessoa, ela esqueceu que ela deveria juntar a riqueza para o céu, como Jesus diz. O que é juntar a riqueza para o céu? Espiritualmente. Você viver, como diz o Espírito Santo, na terra é muito difícil você viver espiritualmente, porque você tem a necessidade da carne, você tem fome, tem frio, tem sede, você precisa sair e caçar, você tem que ir à caça para poder se alimentar e alimentar os seus, né? Então ali você fica esperando o quê? O futuro normal. A gente não sabe se vai chover hoje, vai chover amanhã. Hoje nós temos as previsões aí, mas na natureza a gente não pode cuidar de nada. Agora, se você tem uma riqueza espiritual, como eu digo muito aí, muitas pessoas dizem: ah, Joaquim, você é um cara muito alegre, você não parece idade. Eu só respondo assim: paz espiritual. Quando a gente tem paz espiritual, até as coisas ruins que ocorrem conosco, elas vão passar rapidinho. Eu mesmo falei aí outra vez que eu passei por um golpe aí, eu até avisei a vocês aí, o tal golpe de advogado. Pronto, passei. Agora, quantos passaram aí e estão sofrendo? Mas o meu foi errado, porque a reposição veio errada. Eu tive que vender algo meu para poder repor. Aquela pessoa que fez aquilo, eu não vou odiar ela, não tem ódio, não. Sabe? Mas ela é pobre em espírito e eu estou procurando a riqueza em espírito. Então, procure a riqueza em espírito. Não lute por uma coisa, não brigue por uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer aquilo. Não fique lutando por aquilo. Tenha o necessário para você. Aquilo que você pode conter, se for necessidade. É difícil. Nós temos as vaidades, temos as joias, né? Eu não tenho nada preso às joias, mas se amanhã eu perder minha joia, eu vou sentir, é porque ela faz parte da minha vaidadezinha pessoal. Isso não quer dizer ter riqueza. Se eu precisar vender uma joia minha, botar uma joia minha para poder ajudar alguém, eu tenho riqueza espiritual. Então eu vou conseguir, né? E se eu puder ajudar alguém também na saúde, a pessoa mesmo vai pagar a minha consulta. Parece meu consultório assim. Entra aí, vai, vamos lá. Você tem meu prazer que aquela pessoa saiu sem dor. Então, se eu sinto esse prazer, eu estou com riqueza espiritual. Tá? Então, fica a dica de Jesus, né? Junte a sua riqueza para o céu. Bom, vamos fazer a nossa corrente. A nossa irradiação. Peço para que você, como sabe, vai para um lugar tranquilo, calmo. Se você estiver
cuidando de alguém, algum doente, pessoa necessitada, qualquer coisa. Põe um copinho d'água para põe um copinho d'água do seu lado, então só que estou pedindo minha água. Estou pedindo para vocês terem água e tem que fazer ao vivo, né? Põe um copinho d'água aí do lado, tá? Uma garrafinha d'água, para que ela seja purificada e depois nós vamos para a nossa radiação. Então, feche seus olhos, respire muito forte, puxa o nariz, solta pela boca. Traga Jesus como exemplo do seu coração, porque você soube dele, você soube que esse homem, ele foi quase perfeito, foi exemplo do que ele trouxe para nós. Então, pensa no seu problema que você quer conquistar, uma coisa que você quer realizar, mas lembre-se que seja necessário, que seja a sua necessidade. Traga Jesus para você. E quando você leva Jesus no seu coração, você puxa a luz. Então, nesse momento, eu invoco o Espírito Santo, que é o nosso Pai amado, o Espírito maior. Invoca todos os espíritos benevolentes, espíritos de luz. Invoca o seu santinho, a sua entidade. Eu invoco. Invoca todas aquelas pessoas de boa fé, seus líderes espirituais, para que venham comigo e nos dê força e luz para que irradie. Dessa irradiação saia a cura de muita gente. Acredite que muita gente se dizendo curado. Pai amado, todo-poderoso, sou seu servo, Senhor. E eu falando que sou seu servo, eu tenho muitos servos aqui que lhe seguem também, que estão em mesmo pensamento, com o mesmo pensamento que eu, que me entregam a caridade para o meu próximo, o meu semelhante. E o Senhor continue dando força, Pai, a nossa obra, para que ela consiga sempre apoiar alguém, apoiar aquele que precisa, apoiar aquele necessitado, apoiar aquele que sente dor, apoiar aquele que já desiste de viver. É com a sua luz, Pai, que trabalhamos. E por isso você é invocado por nós. E como Jesus nos ensinou, Pai, a estar sempre ligado a você em nossas preces, em uma só língua e no só pensamento,
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja todos os Espíritos benevolentes. Louvado seja Jesus. Bem abençoado.